I don't know if anybody out there can relate, but like, I have a hard time with life sometimes. I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets this place right here, this skull between my ears, that is a bad. Encontrado morto, o vocalista da banda americana Linkin Park. O vocalista da banda Linkin Park foi encontrado morto em casa nos Estados Unidos. Hoje, fazem exatamente 9 anos que o mundo perdeu Chester Bennington, mas talvez a palavra perdeu nem seja a mais correta para o que aconteceu, porque a sua voz continua viva todos os dias nos fones de ouvido e nos corações de milhões de pessoas ao redor do planeta. Durante décadas, Chester usou os microfones para cantar sobre depressão, traumas de infância, abandono e uma vontade constante de desaparecer. O que muita gente não percebia naquela época é que aquelas letras rasgadas nunca foram criadas por um personagem de diversão. Elas eram, na verdade, um diário aberto e sangrento. Hoje, nós vamos voltar no tempo para entender como um menino completamente quebrado se tornou a voz definitiva de uma geração e por que a sua história continua ainda sendo uma das mais dolorosas da história do rock mundial. Só que eu quero saber de você. Qual música do Linkin Park mais te ajudou a passar por um momento difícil na sua vida? Guarde a sua resposta porque a gente vai voltar nela lá no fim do vídeo. Fala galera, Márcio Roberto na voz e seja muito bem-vindo ao Pulso Musical, o canal que mergulha de cabeça nas maiores histórias, mistérios e bastidores do mundo da música. Se você é novo por aqui e também é apaixonado por esse mundo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Pra gente conseguir entender a fundo a escuridão que habitava a mente de Chester Bennington, nós precisamos de voltar no tempo, até o dia 20 de março de 1976, em Phoenix, no Arizona. À primeira vista, ele nasceu em uma família comum. O pai era policial e a mãe enfermeira, mas essa fachada de normalidade se quebraria bem rápido. Quando Chester tinha apenas 11 anos, seus pais passaram por um divórcio conturbado e ele resolveu morar com seu pai. E ali começava um dos períodos mais sombrios da sua existência. Durante os 7 e os 13 anos de idade, Chester viveu um dos momentos mais pesados e dolorosos da sua vida. Ele sofreu abusos sexuais repetidos por parte de um amigo mais velho. Ele nunca revelou o nome do agressor, mas já disse em entrevistas mais tarde que tinha uma vergonha paralisante, um medo constante e uma culpa esmagadora, achando que ninguém acreditaria em uma criança. Mano, e quantas outras crianças não passam por esse mesmo problema na sua vida? Minha vida toda sempre me senti um pouco desajustado e me pego nesses padrões de comportamento ou pensamento e, principalmente quando tô preso aqui em cima, gosto de dizer que isso é como... Ouvi alguém dizer isso uma vez e marcou. Isso é como uma vizinhança ruim, tá ligado? E eu não deveria andar por aí sozinho. E a maioria dos meus problemas são sempre eu mesmo que causo. Para piorar a situação, na escola ele era um garoto magrelo, tímido e alvo constante de bullying. Ele sentia que não fazia parte de nenhum lugar. E para tentar anestesiar a dor que não cabia em seu peito, Chester afundou, ainda na adolescência, no consumo pesado de droga e de álcool. Ele usava essas substâncias para desligar a sua própria mente. Só que enquanto tudo desmoronava ao seu redor, surgiu a única âncora de salvação, a música. Ao ouvir bandas lendárias como Depeche Mode, Stone Temple Pilots e Alice in Chains, ele percebeu que era possível pegar o sofrimento mais sombrio da alma e transformá-lo em arte pura. Antes de alcançar o topo das paradas mundial, a vida de Chester era uma batalha diária pela sobrevivência. Ele trabalhava em redes de fast food, lojas de roupas e empregos comuns, enquanto dedicava suas noites para cantar em pequenas bandas. Sua primeira experiência relevante foi com o grupo Grey Days, onde a sua potência vocal já deixava todo mundo impressionado. Mas conflitos internos fizeram com que ele deixasse a banda. Chester pensou seriamente em desistir da carreira musical. Foi então que o destino interveio de forma inacreditável, através de um telefonema que mudou a sua história. Na Califórnia, uma banda chamada Cheryl procurava desesperadamente por um novo vocalista. Um executivo enviou uma fita demo para Chester no dia do seu aniversário de 23 anos. Ele deixou a própria comemoração de lado, foi direto pro estúdio, gravou seus vocais por cima da faixa e ligou pros caras para mostrar o som por telefone. Relatos da própria banda disseram que bastaram poucos segundos ouvindo aquela voz rasgada para eles perceberem que eles tinham encontrado um elemento que faltava. Ele pegou um avião e foi direto ao encontro dos caras. Eles mudaram o nome da banda para Hybrid Theory e finalmente chegou a Linkin Park, e o resto
é só história. No ano de 2000, o Linkin Park lançou o álbum Hybrid Theory. O impacto no planeta foi uma verdadeira explosão, vendendo mais de 30 milhões de cópias mundialmente. Músicas como In The End, Crawling, Paper Cut e One Step Closer pareciam gritos de desespero, mas para milhões de jovens ao redor do globo, aquelas canções eram a tradução exata de tudo o que eles sentiam e não conseguiam expressar. A ciência do som do Linkin Park estava justamente na fusão perfeita do nu metal com o hip hop de Mike Shinoda, criando uma dinâmica única, onde os vocais melódicos e os urros rasgados de Chester serviam como uma válvula de escape. A little bit of loneliness, a little bit of disregard. What I want you to want, what I want you to feel. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Mas havia um detalhe crucial que poucos percebiam. Quase todas as letras falavam abertamente sobre culpa, ansiedade, abuso, medo e vazio. Hoje, ao ouvirmos faixas como Crawling, fica bem claro que essas composições eram um verdadeiro pedido de socorro, gravados em uma fita. O sucesso avassalador continuou com o álbum Meteora, que trouxe mais hits globais, estádios lotados e, é claro, turnês gigantescas. No entanto, mesmo cercado por multidões e aclamado como um deus do rock, internamente a dor de Chester continuava intacta. A fama, o dinheiro e o sucesso não curaram as feridas do passado. Durante anos, Chester cravou uma batalha exaustiva e silenciosa contra depressão crônica, ansiedade e dependência química. Ele conseguiu abandonar as drogas pesadas, manteve-se sóbrio por longos períodos, casou-se e teve 6 filhos, aparentando pra gente ter uma estabilidade emocional. Chester conseguiu realizar um sonho de infância entre 2013 e 2015, ao assumir os vocais do Stone Temple Pilots, além de fazer uma participação marcante no filme Jogos Mortais. Porém, em maio de 2017, a vida de Chester sofreu um baque devastador, com a morte do seu melhor amigo e irmão de alma, Chris Cornell, vocalista do Soundgarden. Os dois tinham uma ligação espiritual profunda. Chester cantou uma versão emocionante de Aleluia no funeral de Chris, e ele estava visivelmente destruído por dentro. A perda do seu maior ponto de apoio na música abalou profundamente a sua estrutura emocional, abrindo novamente gatilhos de dor que ele lutava diariamente para manter trancados. Só que no dia 20 de julho de 2017, coincidentemente a data em que Chris faria aniversário, o mundo parou em estado de choque com a morte de Chester Bennington. Encontrado morto, o vocalista da banda americana Linkin Park. O vocalista da banda Linkin Park foi encontrado morto em casa nos Estados Unidos. E ontem uma notícia deixou muita gente triste, a morte do cantor Chester Bennington, vocalista do Linkin Park. E hoje, um bilhete do filho do Chester, de 11 anos, emocionou a internet. Ele deixou esse bilhete para o pai há quase 2 meses, dizendo o seguinte: pai, aproveite o ensaio e ame a vida, porque ela é um castelo de vidro. Cara, e ele só tinha 41 anos de idade. A internet, as rádios e as emissoras de TV foram paradas com um luto coletivo. Milhões de pessoas ao redor do planeta choraram a perda de uma pessoa que, embora nunca tenham conhecido pessoalmente, sentia ser um amigo íntimo que entendia suas dores. Meses depois, o Linkin Park realizou no Hollywood Bowl um dos tributos mais emocionantes da história do rock, onde dezenas de artistas se reuniram no palco não apenas para lamentar a sua partida, mas para celebrar a vida e a arte de Chester. Existe um detalhe que emociona qualquer fã até hoje. Após a sua partida, milhões de pessoas passaram a ouvir Crawling, Leave Out All The Rest, Waiting For The End e One More Light
com uma visão completamente nova. Versos que antes pareciam poesia de rock moderno, revelaram ser reflexões profundamente pessoais e alertas sinceros sobre as suas batalhas internas. 9 anos já se passou desde aquele dia sombrio. O tempo seguiu em frente, novas modas musicais surgiram, só que algumas vozes simplesmente se recusam a desaparecer. Chester não foi apenas o vocalista do Linkin Park, ele foi o grito visceral de milhões de pessoas que nunca conseguiam colocar em palavras aquilo que sentiam no silêncio do seu próprio quarto. Talvez seja exatamente por isso que a sua ausência ainda causa tanta dor na gente, saca? Porque muitas pessoas fazem músicas para vender discos. Porém, Chester fez da sua música um abrigo. E enquanto existir uma única pessoa encontrando conforto e força em suas canções, a sua voz jamais vai se calar. Agora, você lembra daquela pergunta que eu te fiz lá no começo? Qual é a música do Linkin Park que mais marcou a sua história e te ajudou a superar um momento difícil? Deixa sua resposta aqui embaixo nos comentários. Agora, se a história do Chester te emocionou, eu recomendo que você assista ao meu vídeo sobre a história oculta por trás de Faint, onde eu mergulho de cabeça nos segredos e no verdadeiro significado de um dos maiores clássicos do Linkin Park. É só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela final e a gente se vê lá. Fiquem com Deus, meu nome é Márcio Roberto, muito obrigado por ter acompanhado essa jornada até agora. Valeu, fui!